Uma das principais notícias dessa semana foi a separação de Sandy com Lucas. E muita gente veio me perguntar: peraí, Fê, eles não são almas gêmeas? Almas gêmeas podem se separar? Como assim se separaram? São ou não são almas gêmeas? Explica pra gente, Fê. E choveu diversas perguntas a respeito do fim deste relacionamento. Afinal de contas, quem poderia imaginar que Sandy e Lucas poderiam se separar? Este é um vídeo um pouquinho mais descontraído, mas não menos importante, porque a gente vai falar de almas gêmeas, a gente vai falar de vidas passadas e a grande lição que a gente pode tirar dessa história tão notória para quem é fã sobretudo. Vamos lá? Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Fernanda Roosevelt e você está convidado a me acompanhar neste vídeo até o fim dele, conhecer todo o material disponível aqui no YouTube, me seguir também no Instagram e nas redes sociais. E quero lembrar a todos vocês que há 3 anos atrás eu tinha feito um vídeo sobre a Sandy, eu chamei de A Estrela de Sandy. Eu me recordo que eu estava muito aflita até de fazer aquele vídeo, de invadir um espaço que não é meu, mas eu acho muito bonita a história e acho que ela traz algumas lições. Apesar de ele ter sido, do meu ponto de vista, não é um vídeo assim de análise profunda, ele é um vídeo mais superficial. Eu quero resgatar um pouco daquilo que eu falei naquele vídeo e trazer à tona a percepção que eu tenho de acordo com o que vocês me pediram, o que eu posso ajudar, sobretudo aquelas pessoas que estão descrentes, à história de amor. Peraí, se Sandy e Lucas, porque muita gente acredita que seja alma gêmea ou chama gêmea do jeito que você quiser chamar, mas tipo assim, poxa, um casamento sólido, uma relação sólida, como assim ele chegou ao fim? Então tem gente assim desistindo. Você entra na postagem até que os dois fizeram ali anunciando essa separação e você percebe que muita gente comenta exatamente isso. Eu não acredito mais no amor. Eu quero falar sobre isso também. Não é um vídeo de análise de vidas passadas. Eu trago apenas aquela mesma informação que eu passei no vídeo anterior, só que com um pouquinho mais de abertura. E antes de continuar a falar de Sandy e de Lucas, eu quero comentar com vocês o seguinte: a gente tem que ter certos limites. Isso é uma coisa que já é de mim, um freio sobre não invadir muito o espaço alheio. Porque a nossa vida privada, a nossa intimidade, ela pertence a gente. Quando nós nos tornamos públicos, seja porque somos artistas, somos youtubers, né, a gente deve ponderar um pouco aquilo que a gente fala ou falar quando a gente se sente à vontade. Como eu sempre digo, nunca revelei o nome do cantor, porque não é hora de falar, por mais que eu tenha em mim o desejo de falar abertamente o quanto eu o amo. Mas não é momento de falar, eu não quero chamar esse tipo de atenção pra mim. Quem me conhece aqui do YouTube, me conhece já há bastante tempo, sabe que eu trago, mais recentemente, algumas análises de casos que são famosos, digamos assim, não necessariamente de pessoas famosas. Então é muito diferente eu chegar e fazer uma análise da Sandy. Por quê? Pra quê? Pra saciar a nossa curiosidade? Isso pertence a ela. Então, o que eu trago pra cá é aquilo que a própria espiritualidade me dá uma espécie de carta branca. Isso você pode falar até esse ponto. É diferente de uma análise como a Suzanne von Richthofen, é diferente de uma análise como o caso dos Nardoni, porque neste caso, quando são tragédias, eles têm um outro tipo de apelo. Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, muitas pessoas não entendem por que isso está acontecendo, ou desacredita até da humanidade e desacredita de si. Então, quando eu trago uma análise de vidas passadas, nesses casos mais chocantes, que se tornaram famosos, é porque eles precisam de um respaldo. E se eu tenho essa informação, por que não fornecer? Agora, trazer um ponto de vista do espírito, das minhas percepções, com o pouco da vida passada que eu tenho da Sandy, que eu já revelei naquele outro vídeo, eu faço isso com todo respeito, porque eu não quero invadir a privacidade. E, na verdade, aquele flash foi tão rápido que, mais ou menos, ele me toca o coração por eu ser fã dela também. Acho ela uma excelente cantora. E acho bonito a trajetória dela de buscar o seu próprio caminho. E, obviamente, isso vem à tona também agora com o rompimento do matrimônio. Eu trago algumas percepções. Então, se você é fã, desculpa aí a minha introdução um pouco longa, mas se você é fã, eu quero que você entenda que eu estou fazendo isso com todo respeito. E, sobretudo, que a gente possa tirar sempre bons proveitos. Quando a pessoa é pública, obviamente, a gente sabe que ela está sujeita a diversas fotografias, mesmo que ela não goste, de certos retratos de sua vida, das pessoas comentando de sua vida. Eu vi coisas assim na internet que, meu Deus, a Sandy está apaixonada por uma mulher, ou Lucas traiu a Sandy, e essas especulações, que se a gente pensar bem, ninguém tem nada a ver com isso. Imagine se a sua vida fosse invadida. Uma coisa é você mostrar a sua arte, outra coisa é você mostrar a sua vida. É claro que, a partir do momento que a pessoa é pública, um pouco desse lado pessoal acaba sendo importante que ela demonstre, porque a sociedade, de uma maneira geral, ela é muito aflita, ela tem sede de saber o que acontece na vida do outro, como que ele é assim, como que ele é assado, como que é a história, o que tem por trás. As pessoas têm essa curiosidade. Até um certo ponto eu acho que tá tudo ok, particularmente falando assim, minha mais humilde opinião. Mas muitas vezes o que a gente percebe no Brasil, e talvez por isso a ignorância do povo,
novo, e talvez isso revele o fato de ele ser um país atrasado em vários aspectos, é que revista de fofoca vende mais do que arte. Mas isso é um ponto extremamente negativo. Nesse vídeo que eu fiz sobre a Sandy, eu comentei que eu tinha visto um flash, ela está fazendo uma comida, tá num tipo de fogão, é ferro e tá mexendo uma panela, vejo a panela, vejo a mão dela mexendo, vejo o mesmo rosto, lembro que eu comento que ela tá sem maquiagem, vejo o mesmo rosto, vejo a mesma meiguice, isso é dela. Agora eu vou analisar assim, aquilo que a gente conhece publicamente dela, com essa referência que eu tenho desse flash, dessa cena apenas. Ela aguarda alguém chegar. Eu não sei exatamente o local, mas repensando essa situação e me concentrando um pouco mais na visão que eu tive daquela vez, percebo que, eu não sei se em Londres ou na Inglaterra. Por quê? Porque o ambiente é muito úmido. Então, eu não conheço Londres, mas dentro da fotografia que a gente tem dos filmes, enfim, das referências que a gente tem sobre a Inglaterra, que em alguns pontos, sobretudo Londres, é uma região mais acinzentada e um tanto quanto úmida, porque é uma casa muito simples, ela era bem pobre e é no subsolo. Tipo assim, quando a pessoa bate na porta, que é o grande amor da vida dela, ele chega num cavalo, que é normal, porque era o meio de transporte. Esse cavalo fica do lado de fora, ele bate e ele entra e ela tá muito, ansiosa pela espera dessa pessoa. Só que eu não vejo o rosto dessa pessoa. Então eu não sei dizer, como eu disse no vídeo anterior, se é o Lucas ou não é. Eu tenho 50% de chance, digamos assim, parece que é, aí daqui a pouco eu penso, não, não é. Parece que é, não é. Não se firma essa visão pra mim. Não adianta, eu não consigo enxergar. Mas é alguém que ela espera muito, alguém que ela ama demasiado. E ela tem uma criança pequena também, que eu vejo vagamente essa criança em algum canto, né, em algum lugar. E ela tá mexendo essa panela, ela tá fazendo uma comida, ela tá meio que cantarolando, tipo um lá, ou qualquer coisa, qualquer cantiga daquele momento. Então, quando bate na porta, ela tem essa reação de, tipo assim, cara, chegou a pessoa que ela tá esperando, chegou, ela fica muito feliz. É só isso que eu vejo, não diz nada. Só que quando a gente vê, e deixa eu só fazer um parênteses para quem muitas vezes me pergunta e quer entender esse tipo de visão. Isso eu trago comigo da infância. Como tem gente que vê o futuro, eu tenho a visão do passado. Ela é muito certeira, ela é muito... Quando a pessoa vai fazer regressão, às vezes ela encontra isso, ou de repente, ou muitas vezes eu tenho uma visão de uma determinada pessoa, ela vem conversar comigo e ela comenta, não, realmente eu já fiz regressão e isso aconteceu. E eu não tô nem sabendo que ela fez regressão. E isso é extremamente espontâneo. Só que a partir da mediunidade, eu estudei, eu me profissionalizei e eu fui além disso de um ponto de vista mais científico terreno, digamos assim. Só que para isso eu tenho que ter acesso ao material das pessoas, à energia das pessoas. Então quando alguém é público e tá toda hora na mídia e tem materiais artísticos, como no caso da Sandy, eu consigo sentir com um pouco mais de precisão, mesmo que à distância, não a conhecendo pessoalmente, porque ela dispõe disso. E muitas vezes eu consigo separar o que é da mente e o que é do espírito, por uma percepção extremamente natural. Então eu tô explicando isso para que vocês entendam que a partir do momento em que eu tenho essa visão, eu entendo, o meu espírito entende. Essa é uma informação que vem para o meu espírito quando eu vejo a cena por uma revelação completamente natural. Como quando você abre os olhos e de repente você olha para a janela e você entende que é dia ou noite. É como se fosse uma clareza mais profunda. E dessa clareza é que eu me refiro. Ela merece o que tem. Foi isso que eu falei. E isso é que eu quis trazer como um exemplo de espírito, como um exemplo de pessoa que foi muito humilde, que teve, obviamente, suas dificuldades, seus erros e seus fracassos, mas houve uma superação e houve um avanço que nesta vida se revela dessa maneira. Merece. O que ela fez, eu não sei. Eu só vejo essa cena, mas eu sei que merece o que tem. E continua merecendo a partir do momento em que uma pessoa com essa notoriedade, e sempre foi muito febril, né, para os jovens, para minha época também foi, apesar de que por mais fã que eu fosse de Sandy, e do irmão também, eu digo pra vocês que eu não tenho a linha do chat, eu não tenho a linha, nossa, que não sei o que, pelo contrário, eu não gosto muito disso, e eu sempre me afeiçoei demais ao lado B das músicas dela. Então quando ela se separa, e acontece isso, ela foi muito inteligente. Pelo que eu vi no Altas Horas, inclusive, que eles comentam que eles já tinham tomado essa decisão já fazia um tempo e agora resolveram revelar. Eles foram amadurecendo entre eles primeiro e trouxeram à tona porque, enfim, são pessoas públicas, como a gente também é público no pequeno mundinho que a gente vive, né? E a maneira como eles conduziram isso, ali já está o exemplo do porquê merece. A gente nem precisa ver o passado para entender o presente. Ela tem uma postura em que ela prioriza
a intimidade da família, o seu relacionamento e obviamente o seu filho agora. Mas mesmo que eles não tivessem tido filho, eu acho que a postura seria a mesma. É dela. Provavelmente muito enraizado pelos pais, que têm como prioridade a família. Muitos artistas, muitas pessoas famosas, celebridades, subcelebridades, vêm a público e usam extremamente do seu mundo particular, sabendo que as pessoas são ávidas por fofoca, para ganhar a mídia. E é curioso, porque eles estão no altas horas, ali conversando, eu vi os momentos em que eles declaram, e isso deve ter sido extremamente pensado, vamos anunciar isso, mas isso também, como eles têm programa de TV marcado, então eles se sentem naquele momento assim, não, vamos falar o que está acontecendo. Existe um distanciamento de corpo visível que a gente pode ver em algumas cenas, mas ao mesmo tempo existe a amizade, e não é só da fala, existe a amizade, mas eu senti muita dor ao mesmo tempo. Me pesou demais o coração. Por exemplo, por mais que a decisão tivesse sido tomada há um tempo atrás, ali naquele momento da gravação do programa, existe dor. E essa dor veio mais forte pra mim da parte do Lucas. Aí eu não sei o contexto, também isso é indiferente. Apenas o retrato da dor foi. E não que dela não berre, porque é muito forte nela também. Só que acho que ela tem uma guerreira de alguma maneira, ela tem uma guerreira dentro dela que diz, não, ok, essa decisão que eu tomei, agora vou me manter assim e vou firmar isso. E ele talvez um pouquinho mais segura a lágrima, com mais dificuldade do que ela, ou ela tá mais treinada pra isso, o que pode ser também. Mas eu confesso pra vocês que quando eu fiz aquele vídeo passado, eu tive a ligeira impressão de que não seria pra sempre. Como hoje, eu tenho a ligeira impressão que talvez eles possam retornar ao futuro. E diante desses novos acontecimentos, e também por conta de algumas músicas dela, e gente, eu confesso, eu não acompanhei muito, mas quando eu escuto uma música chamada Salto, ali eu percebo realmente o quanto que ela tem confiança nele. O quanto que quando ela fala em amizade, aquilo vem à tona. E falo isso com tanta espontaneidade porque, de novo, eu tô emocionada. Porque essa música sempre me chamou a atenção. É tipo o lado B, que eu sempre me apeguei. E essa música, não sei se vocês conhecem, e deixa aí a sugestão, ela é lindíssima. E parece que ela canta pra ele. Aí eu tenho uma coisa em mim que, ao mesmo tempo que parece que é ele o grande cara que eu vejo naquela visão, ao mesmo tempo não é. E fica aquele ponto de interrogação. Porém, analisando as conversas e a história de ambos, quando eu estudo almas gêmeas, no sentido de afinidades, eu vejo que tem grande chance de eles serem sim. E é muito normal que em algum momento as almas gêmeas se separem. Porque decidem isso, porque não dá certo, foi meu caso, né? Ou porque existe também a incompatibilidade, tipo, nunca dá certo, é a grande tendência. Então, neste momento, o que eu sinto é que há grande chance de eles serem cada um a sua cara metade, mas não em completo equilíbrio para viver. Isso não quer dizer que ela também não tenha tido outros amores em outras vidas. Mas uma revelação a mais eu trago hoje. Esses dois espíritos que conhecemos por Lucas e por Sandy têm uma história bem anterior a essa visão que eu já comentei com vocês. Eu não enxergo até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, esse passado. E talvez, como eu disse, se eu enxergasse eu também não falaria. E olha que eu conheço, né? Tenho acesso ao material. Eu cresci escutando Sandy. E mesmo assim eu não estou vendo. Eu só tenho esse feeling de que eles estão juntos há várias vidas. Encontram, se separam e vem e vai. Até o dia que talvez tudo esteja plenamente equilibrado. Mas existem coisas para serem vividas do âmbito separado. E o filho, essa alma que tá ali também é do passado. E ninguém nunca viu o rosto dele, né, eu acho. Mas também é diferente para mim, o ver ou não ver. Mas eu sinto isso. Sinto que também o acompanha. E talvez esse menino, que me parece ser muito forte, eu sinto um feeling de guerreiro por trás, ele pode... Um guerreiro justiceiro, tá? Ele pode vir ao futuro fazer, não sei, a coisa acontecer que eles voltem a se unir. Isso pode levar uma década ou mais que isso. Eu não sei. Ou também numa vida futura. Mas uma coisa eu não posso deixar de comentar porque tá muito forte pra mim que eu diga. Por alguma razão, e não é desta vida, eu percebo nela muito medo. Quando eu assisti o show, que eu acho que, pelo menos me disseram que foi o primeiro show dela na carreira solo do manuscrito, e eu tive a oportunidade de assistir em Curitiba, eu percebi nela, nossa, grande presença de palco, grande empatia, ela é muito simpática, ela é muito querida, ela é muito meiga, e ao mesmo tempo eu percebo na figura dela um grande medo. E é medo de gente, parece medo de gente, mas não é o medo dessa vida, não é medo do seu público, é algo inconsciente, talvez incontrolável da parte dela. E aí é que deve nascer, acredito eu, ela já fez um outro depoimento falando disso, que ela é nervosa, que ela é agitada, mas eu vejo nela muita fúria. Aí a gente fica, fúria? Sandy? Fúria? É que a gente recebeu uma figura completamente meiga, esse lado dela foi trazido à tona, que ele é
peculiar mesmo, é intrínseco. Mas talvez essa fúria que eu sinto e que seja muito do mundo particular dela, até porque não tem por que mostrar para as pessoas, ela tá ali para mostrar a arte dela, e educação artística é uma coisa que gritantemente a gente precisa nessa vida. mas, espiritualmente falando, eu sinto essa fúria. E ela pode ter sido gerada por conta de um grande medo, algum trauma, alguma coisa que ela passou em vida passada. E eu também não tenho esse acesso. A leitura é essa. Claro que, a partir da pressão que ela sempre sofreu de ter tido a sua vida invadida e de talvez lá na sua infância, na adolescência, não ter tido o psicológico necessário para lidar com todas essas questões, talvez isso pode ter sido o gatilho que desenvolveu isso, e hoje, numa fase madura, ela sabe, ela tem mais habilidade de lidar com este lado dela de ser um tanto quanto brava, nervosa. Eu a entendo. Eu consigo compreender esse espírito, além daquilo que ela fornece, neste sentido. E quando nós temos muito medo das coisas, nós queremos controlar. Então a gente tem a tendência de controlar a imagem que a gente vai passar, a fala que a gente vai passar, a maneira que vai educar aqui, a maneira que vai educar ali. A gente tem a tendência do controle por conta do medo. E o medo, ele pode gerar muita insegurança, e da insegurança pode nascer ciúmes e etc. Isso é sempre um contexto geral. Mas o medo, pra mim, é forte, e acredito que ela possa ser uma pessoa controladora, sim, em alguns aspectos, mas com muita sabedoria de entender aquilo que lhe cabe e aquilo que não lhe cabe também. Mas estamos na Terra para evoluir, estamos na Terra para aprender, para crescer espiritualmente. Cada um de nós tem um chamado e todos nós temos que evoluir nos mesmos pontos. Porque dentro da evolução espiritual, porque o que implica a evolução espiritual é justamente o alcance de sermos pessoas pacientes. Tenho quase certeza que essa menina não tem paciência nenhuma. De sermos pessoas mais caridosas, mais humildes, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e ter a força de vontade e a força espiritual, sobretudo, de frear os nossos ímpetos. Nisso me parece que ela tem grande conhecimento, ou grande esforço, porque ela não vem e joga aquilo para fora, ou vão para o mundo do trabalho, para o campo profissional, com as mágoas que carregam do relacionamento, sei lá do que aconteceu, e vão despejar isso no seu público para fazer até mesmo o público ficar dividido? Não. Aí que eu digo que ela se torna um grande exemplo. Nós precisamos de pessoas assim, que independente de estarem plenos em suas vidas, ou estarem tristes, ou estarem depressivos, ou ansiosos, eles sejam contidos e tragam pra gente a questão de, olha, eu tô sofrendo, mas eu tô me cuidando aqui. Não é a perfeição, é o caminho, não é o ponto de chegada, é o caminho que você leva até chegar em um determinado ambiente. Então eu vejo essa maturidade, essa sabedoria que tá no espírito dela, e eu acho que ela não tem nem de longe a consciência do que ela traz. Pra mim, ela não tem. Talvez pela própria pressão da mídia que ela sempre sofreu, ela não conseguiu ter tempo de amadurecer-se nesse sentido. Amadureceu pela idade e pelas oportunidades, pelo crescimento natural da vida. Mas espiritualmente não. É onde ela não consegue vencer o medo, aonde ela tem a tendência da fúria e do controle, me parece. Numa ligeira tentativa de explicar as coisas que eu vejo e que eu sinto, e para trazer sempre essa explicação que nos é favorável ao conhecimento espiritual, que não vem de agora, mas vejo um grande avanço nesse espírito, daquilo que eu consigo sentir e daquilo que a espiritualidade me permite de estar falando para vocês. Mais do que isso, eu teria que ter acesso direto a ela. Então eu me encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não posso finalizar esse material sem dizer para vocês assim, se é fã, se acredita em amor, entenda que na caminhada do amor verdadeiro, do amor sincero, do amor honesto, tem que ter sempre em primeiro lugar o respeito e a amizade, para que depois as outras coisas fluam na força que eles devem fluir. Mas o amor existe e sempre vai existir. No entanto, muito da nossa caminhada pode ser simplesmente individual, cada um no seu, cada um na sua, e em outros momentos a gente se encontra. Nós temos que aprender a viver o amor no momento que ele acontece, e depois, quando ele se distancia por uma razão ou outra, ele não morre dentro da gente. Ele pode ser reavivado a qualquer momento, porque o futuro a Deus pertence. Por isso que eu gosto de estudar o passado, porque ele me dá uma projeção muito mais certeira de futuro do que simplesmente uma revelação. Mas deixo isso de recado para vocês. E já que você é meu seguidor daqui ou do Instagram, eu digo, não tem como eu salientar. Olha bem pra minha história. A vida não me deu a oportunidade de estar vivendo com o meu grande amor, nem na minha vida passada e nem nessa. E nem por isso eu deixo de acreditar nele. Eu só aprendi a ter paciência pra esperar a próxima vida. Tô brincando, mas é paciência mesmo. E se eu não tivesse tido essa paciência, eu não estaria mais aqui. Beijo de esperança na sua alma e de esperança no amor. Primeiro com você, depois com o outro. Gratidão, deixa sua curtida, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e quer fazer terapia comigo. Entre em contato, terapia quântica e terapia de vidas passadas com regressão de memória. fernandahusver.terapeuta@gmail.com. Gratidão, até a próxima.